O uso de anabolizantes entre jovens no Brasil é preocupante. 1 a cada 16 jovens já utilizou anabolizantes no Brasil em busca de resultados estéticos. Vamos assistir aqui um vídeo do Júlio Balestrin falando um pouco sobre os efeitos sombrios do uso de anabolizante. Vamos conversar um pouco sobre. Saúde dos outros e o caralho, tu tá legal? Sim, então, aí eu comecei a cuidar mais da saúde. Então hoje eu só faço TRT, uso, se eu for falar em quantidade, são 3 ampolas de testosterona mês. Se for comparar com o que você usava no teu auge competindo... Duraria 3 dias. Entendi. Não tô... 3... Olha só, ele usava uma ampola de testosterona a cada 3 dias, cara. Ou pelo menos... Ou uma por dia. Agora eu não entendi. Será que eu entendi errado? Será que é pior ainda do que eu entendi? Será que é uma por dia que ele usava? Tô falando que três ampolas de testosterona, uma seguida da outra. Mas se eu fosse colocar ali, vou colocar o que eu uso hoje para o mês, eu usava para a semana. Pelo menos. Entendeu? Entendi. Então hoje tá em 25%, já deu uma puta de uma diminuída. Que foi feita em fases, né? Pelo que tu tava falando aí. Tem que fazer um desmame. Não tem como você chegar e falar, vou parar hoje, que aí você não tem produção de hormônio nenhuma e você acaba ficando depressivo. No teu auge lá, competindo pra caralho, tua testosterona batia quanto? 2 mil? Passava, né? Tinha mais 10 mil, 8 Quê? mil. É. Calma aí. 10 mil mil. são Tem quantos atleta que já quilos? fez exame que deu 24 mil, velho. Gente, vocês conseguem imaginar os efeitos colaterais no corpo de uma pessoa? De ter 10 mil, 20 mil de testosterona? Eu nem consigo imaginar. Eu queria entender mais de efeitos endócrinos pra entender o que isso faz no organismo de uma pessoa, cara. Isso é doentio, assim. Vamos ser sinceros, gente. Isso é doentio. Você colocar esse nível de droga... Por quê? O que diferencia um remédio de uma droga é a quantidade. Bom, se você tá botando aí, mesmo que você produza no seu corpo testosterona, se você tá botando 10, 20, 30 vezes a mais do que você produziria normalmente, isso é droga, gente. Isso é droga, é a mesma coisa que se drogar. É a mesma coisa que se drogar. E aí a gente percebe, como eu disse, já tem os dados aí, as notícias trazem esses dias, saiu, que eu fiquei alarmado também quando eu vi esse número, né? De que 1 a cada 16 pessoas, adolescentes, jovens no caso, já fizeram usos de esteroides por questões estéticas. Vocês conseguem entender a pressão estética? Até onde a pressão estética leva as pessoas, cara? O sofrimento que isso pode causar para uma pessoa? Porque esse uso de anabolizantes tem consequências, tá? Tem muitas consequências. 24 mil dá 10, 20, 40 vezes. Um cara foda vai produzir 900. Um cara normal vai estar 600. Normal vai estar 600. Isso que eu tô te falando. Então, um cara foda mil, vai estar se com eu não me engano, 900. é o quê? 40 vezes. No auge da masculinidade, 900 mil ali, um adolescente. 24 mil. Puta que o pariu, mano. Entendeu? E isso o cara mija isso tudo? O que acontece com esse montão de testosterona aí? É tudo o sistema usa? Não é. Você tem um tempo de vida média da ação do medicamento. É. Né? Depois ele começa a cair os níveis de substância no seu sangue, né? Até chegar a 0. E como é que mudou? Isso funciona com qualquer droga. Como é que mudou pra você Perfeito a frase que ele usou. Como qualquer droga. Porque não deixa de ser, gente. Não deixa de ser uma droga. Esse tipo de uso não muda nada. Não muda em nada ao uso de qualquer outro tipo de droga, gente. Os efeitos do corpo são iguais. Entende? E o que leva uma pessoa... Ó, vamos conversar aqui. Ó, escuta aqui agora, presta atenção. O que leva uma pessoa a colocar essa quantidade de hormônio dentro do corpo? Se não a pressão estética. Não tem motivo nenhum a mais para isso. Apenas pressão estética. Apenas. Para poder ter aquele corpo definido, aquele corpo que é, entre aspas, visto como belo, aquele corpo que vai ressaltar a masculinidade, que vai ressaltar
então, o seu objeto de desejo, né? Mas os efeitos que isso deixa no corpo, assim, são enormes, cara, são enormes, assim, meu. O corpo nunca mais volta a produzir. Primeiro que nunca mais vai voltar a produzir testosterona, né? Como ele disse antes ali, né? Ele tem que continuar tomando agora, porque se ele parar, acaba a testosterona do corpo dele, né? E aí vai ter efeitos depressivos, vai ter efeitos, enfim, adversos, assim, até em relação à energia, né? Então ele vai ter que constantemente o resto da vida agora repor a testosterona porque o corpo dele não produz mais. Sem falar que ele provavelmente deve ter ficado estéril, porque eu já vi uma história dessa que ele teve problema de infertilidade, né? Fertilidade, no caso. Mas assim, é muito comum, né? Então pessoas que utilizam por longos tempos anabolizantes ficarem estéreis, ficarem impotentes sexualmente, né? Terem crises de ansiedade, crises de depressão, porque dá um efeito rebote do uso da substância, né? Fora toda a dismorfia corporal. Vocês sabem que uma das coisas que mais existem dentro dessas academias são dois problemas que existem dentro das academias que muitas pessoas não falam sobre. Que é a dismorfia corporal e transtornos alimentares severíssimos dentro das academias. Tudo em busca de um padrão de beleza que não existe. Então, para quem não sabe o que é dismorfia corporal, é quando a pessoa tem uma visão, tá? Distorcida do próprio corpo, né? Então, assim, ela se enxerga mais gorda do que ela tá, ela se enxerga maior do que ela tá, ou ela se enxerga menor do que ela tá. Então, ela tem uma visão, né? Para ela, o corpo dela não está certo, né? Mesmo que, talvez, aparentemente, o corpo dela esteja perfeito, ela tem uma visão de que o corpo dela não está certo, ela não consegue se sentir confortável com a visão do próprio corpo, né? Então a gente normalmente associa a dismorfia corporal a sintomas como anorexia, por exemplo. Pessoas anoréxicas muitas vezes têm dismorfia corporal porque elas olham para o corpo dela, mesmo já estando magérrimo, mesmo já estando quase esqueléticos, muitas vezes elas ainda acham que estão gordas, ainda acham que estão acima do peso, né? E dentro das academias isso acontece também, né? Muitos caras, muitas pessoas, muitas mulheres ali que estão treinando acham que não estão grandes o suficiente, já estão lá com um corpo lindo, maravilhoso, já totalmente trabalhado, mas acham que não estão bonitos o suficiente por conta de pressão estética, e aí continuam utilizando medicações, continuam então passando por procedimentos estéticos, né? Às vezes procedimentos estéticos extremamente invasivos para poder alcançar aquilo que eles acham, aquilo que eles idealizam como um corpo perfeito, né? E nós sabemos que esse corpo perfeito não existe, né? Porque todo ano esse corpo perfeito muda, né? Porque se esse corpo perfeito não mudar todo ano, né? Como é que nós vamos ter, então, pessoas insatisfeitas com o próprio corpo, capazes de pagar para achar esse corpo perfeito, né? A indústria farmacêutica, a indústria da beleza, né? A indústria do beauty, ela é muito boa nisso, a indústria da moda, né? Ela está sempre, então, colocando nós numa insatisfação com o nosso próprio corpo, uma insatisfação com a nossa própria aparência, para que nós continuemos gastando em busca dessa idealização do corpo. Perceba que antigamente nós tínhamos uma idealização das paniquetes, né? Lembra? O padrão de beleza era as paniquetes, né? Então, mulheres com pernas muito grossas, peitos muito grandes, né? Seios muito fartos. E aí as mulheres tentavam alcançar isso. E aí teve uma onda aí de utilização, por exemplo, de próteses de silicone, né, para alcançar esse ideal de beleza, né? Depois nós passamos, então, ali pela década de 20 ali, nós passamos pela ideia, né, da beleza da mulher, é a mulher musculosa, é a mulher, então, sarada, malhada, né? Então, teve toda uma onda das pessoas indo para as academias, malhar, ficarem sarados, enfim, né? Isso passou, né? Agora nós temos uma nova moda, né? A magreza voltou à alta, né? Então, o shape slim, né? O shape slim agora voltou à moda. Então perceba que os movimentos culturais, ali, os movimentos da indústria da beleza, da indústria fitness, eles sempre estarão nos colocando numa posição de insatisfação com o nosso próprio corpo, uma posição em que o nosso corpo nunca vai estar perfeito. Não interessa o que você faça. Por quê? Porque a perfeição muda, né? Todo ano a perfeição muda. Vamos voltar aqui com o vídeo, porque eu sei que o Balestrin fala um pouco mais sobre os efeitos colaterais que ele teve depois desse grande uso que ele fez de anabolizantes, né? Essa fase. Vamos lá, comparando com o Julião de 2 anos atrás, Sim. O Julião de hoje, ele tá... o humor mudou? Mudou o trato contigo? Teu hábito? Tu sente que alguma coisa... Sabe, aquela coisa que só você sabe que mudou ou não teve nada?
Eu acho que a mudança ela vai acontecendo e todo mundo vai mudando conforme o tempo vai passando. Uns mais, outros menos. Eu não sei se eu mudei o suficiente, né? É difícil eu responder isso pra você. Em relação à testosterona, o efeito dela no teu corpo. Ah, sim. Não. Eu fico muito mais próximo de um homem normal agora do que de um super-homem. O super-homem que você era o quê? Me explica aí. Super-homem, né? Olha a ideia que ele trouxe, né? De um super-homem. Isso, porque eu não sei como é, entendeu? Eu não O tive nível de força Tá. é absurdamente maior. Nível de resistência. Libido. Libido. Entendi. E um cara com 24 mil, ele não fica meio fora de controle, Julião? Ele não fica meio... Eu não tô falando que ele vira o diabo. Tô falando que ele não fica meio, caralho, eu preciso fazer alguma... Pilhado, eu não sei. Aí vai da personalidade também. É? Sim. O cara pra chegar num nível desse aí de 20... Estamos exagerando pra caralho. Vamos no 10, tá? O cara pra chegar... 10 é onde tu tava... Daí tu tem que tomar uns remédios perigosos. Eu sei que tem um remédio que deixa tu fudido da cabeça, por exemplo, não tem? Tem um hormônio que promove ali degeneração, né? Então, é isso que eu tô falando. Neural. Tem que passar por essas Que é a paradas, né? trembolona. E tu tem que... Ou dá pra... Tem uma entrevista também que eu assisti. Eu não confesso que eu não acompanho muito esses conteúdos de meio maromba, meio fitness e tal, não é. Até porque eu não sou maromba e nem fitness. Não acompanho muito, né? Mas eu conheço, assim, né? Enfim, já vi esses rostos, né? Principalmente os mais famosos na internet, né? Mas tem uma entrevista muito boa que é com o Léo Stronda e com o Cariani, que acho que é também no Flow, né? Eles falando sobre as drogas que eles utilizavam antigamente, né? Quando eles estavam competindo e tudo mais. E o Léo Stronda ele é muito aberto com isso, né? E eu achei até muito interessante a maneira como ele diz, né? Ele fala abertamente que usavam, então, remédios que eram para cavalo, remédios que eram para utilizar, então, em doses que eram cavalares, literalmente, né? Ou remédios que nem eram para ser utilizados em seres humanos, hormônios que eram para ser utilizados em animais de competição, sabe? Então, assim, era um meio, né, que assim, era um uso de drogas, tá? Não tem diferença nenhuma, gente. Aqui não, eu não tô sendo aqui, como é que eu vou dizer assim, moralista, não é sobre isso, mas é pra gente entender que era o mesmo nível de utilizar uma droga. Estavam colocando dentro dos seus corpos substâncias que eles nem sabiam direito quais eram os efeitos colaterais, né? Apenas aqueles efeitos estéticos que eles queriam, né? Então, perder gordura, ganhar massa muscular, enfim. evitar. Dá pra evitar. Então não necessariamente o cara fica... Não, você tem, na verdade, assim, você tem um livro ali, uma cartela, uma lista de hormônios que você pode estar usando com níveis de toxicidade diferentes. Mais tóxicos, menos tóxicos. Mas sempre tóxico. Sempre tóxico. Importante lembrar. O hormônio que traz anabolismo que não seja tóxico não existe. E esse papo de peptídeo, Ligados cara? à testosterona, né? Os caras estão usando... Você tem os peptídeos, né? Insulina é um peptídeo, GH é outro peptídeo. Que os caras IGF usam é outro pra... peptídeo. Que eles usam, que tem também, que usa nessa intenção também. Eu experimentei peptídeo em 2009. Os caras estão falando agora que estão falando disso. O que tu achou quando tu experimentou em 2009? Tinha pouquíssimo relato, né? Então, quando eu usei porque acabei conhecendo através de informação de atletas internacionais americanos. Tu viu? Ele, em 2009, estava usando substâncias no corpo dele que ele nem sabia o que fazia. Ele não tinha nem informação sobre o que fazia. Ele poderia ter dado um problemaço. Ele poderia ter morrido do coração, poderia ter dado um infarto. Ele não sabia. Ele não sabia o que funcionava. Sabia que dava ali um resultado estético, né? Mas o que isso faz com o meu corpo a longo prazo? O que eu vou ter de consequências? Isso pouco importa, né? Anos que estavam usando. Entendi. Perceba, até para deixar claro que eu não tô falando mal do Balestrin, não é isso, tá? Não é, o meu intuito com o vídeo não é esse. O meu intuito aqui é poder alertar, a gente poder olhar criticamente para esse estilo de vida, tá? Estilo de vida, seja lá se o que der para chamar isso, porque isso pode trazer consequências assim para a saúde que as pessoas nem imaginam, entende? Essa é a minha grande questão aqui, né? O Balestrin fez isso e eu entendo que eles têm hoje já uma consciência, talvez, né? Quando eles eram jovens, eles não tinham tanto, né? Mas hoje eles já olham já com critério para isso, né? Já olham criticamente, né, para isso.
Mas o meu alerta aqui, a minha maneira de falar aqui é para as pessoas que estão iniciando, às vezes isso, estão aí no início da adultez, aí estão querendo iniciar esse tipo de uso, né? E se você for usar, bom, né? Quem sou eu para dizer que você não deve usar, né? Mas esteja ciente das consequências, entendeu? Porque o grande problema era como eles ali, talvez, no começo, utilizavam sem saber das consequências, ou pelo menos ignorando as consequências, né? Mas se você for utilizar, esteja ciente das consequências, né? Conhecer mais a fundo, você começa a entender ali que, cara, tem pouquíssimo estudo avaliando se é seguro ou não a substância. Eu não... E tu que tá baixando a rotação... Prefiro arriscar, não arriscar em algo que é ainda desconhecido, sabe? Tu que tá baixando a rotação, cara, ou seja, voltando, chegando mais perto de níveis em geral de uma pessoa normal, cara, o que isso em alguma medida... Como é que é o trabalho mental, cara? Tu tem que ficar... Porque eu entendo, me parece, que é parte integral de um cara que nem você ser enorme, tá ligado? Tu vai... Claro, porque para ele hoje, por exemplo, o Balestrin, para ele hoje, o corpo dele é a fonte de renda dele. O corpo dele é a fonte de renda dele. Se ele parar de treinar, se ele parar de tomar as medicações, se ele deixar que o corpo dele volte ao nível de um ser humano normal e não seja mais um super-homem, como ele disse, ele perde dinheiro. O corpo dele é a fonte financeira dele, né? Consegue se manter enorme num ponto que tu vai ficar satisfeito, cara? Essa que é a pergunta. Nunca vai ficar satisfeito. Nunca vai ficar satisfeito. Quando você fala ali na ambição de você se tornar uma exceção ali à regra no fisiculturismo, o nosso senso de comparação sempre será Ronnie Coleman. Então, o ápice ali, o cara que conseguiu trazer mais tamanho com definição da história do nosso esporte foi o Ronnie Coleman. Então, quando a gente pensa em um cara enorme, a gente pensa em Ronnie Coleman. Teve alguns caras, e tem ainda hoje, que conseguem ter até as medidas, né, as dimensões ali do Ronnie Coleman, mas não conseguem ter a forma dele. É essa que é a grande questão. E assim, provavelmente não vai ter um cara até eu morrer que consiga fazer isso. Entendi. Não Você tem. tá dizendo que tu não acha que tu é enorme, cara? Hoje, não, mais ainda, tenho certeza que não. Entendeu? Porque... Deixa eu ver. eu sou um senhor de 48 anos. Eu sou um senhor de 48 anos, ex-fisiculturista. Esse meu corpo é fitness. Tá mais pra fatness, tem um pouquinho de gordura aqui. Eu vou ficar quieto que da última vez eu tive... Olha, isso que eu digo sobre quando a gente vai ver que essas pessoas que estão imersas, muito imersas nesse tipo de cultura, vamos usar então a cultura fitness, aí olha, ele olha pro corpo dele e diz que ele tá fat, que ele tá gordo. Ele olha pra esse corpo aqui que ele mostrou e ele diz que ele tá gordo. Entendeu? Claro que ele sabe que ele não tá gordo. Mas pros padrões dessa indústria, ele tá gordo. Pros padrões dessa indústria, o corpo dele não serve. Né? Olha o tamanho desse braço aqui, o tamanho desse bíceps aqui. Não serve? Não serve. Entendeu? Não é o suficiente. Não é nada suficiente isso. Vamos voltar aqui. Gordura aqui. Eu vou ficar quieto que da última vez eu fui taxado de físico de Minecraft. Não, mas aí que tá. É que eu não posso olhar com a mesma visão pra você do que eu olho pra mim. Então, um percentual de gordura fisiculturista alto já é 20%. Isso é um padrão totalmente normal pra uma pessoa que não é fisiculturista. Entende? Então, eu preciso me comparar com um carro esportivo. Não adianta eu querer me comparar com um carro urbano. Que seria você. Um Kwid. Um Kwid. Puta, acho que eu tô melhor que um Kwid. Um Kwid do Gui Cariani. Ele tem um Kwid? O Renato deu um Kwid pra ele. Que filha da puta, cara. Não, desculpa, errei. O Kicks. Ah, tá. Kicks. Ufa. Porra, nem o Cariani. Peraí, olha só, Kicks. Cariani. Pintar o carro do Maurição de Rosa é melhor do que dar um Kwid pro filho. Né? Pô, dar um Kwid pro filho
Pô, tortura ele logo, Ele porra. ele deu um kick. Porra, mas eu queria eu ganhando kicks. Eu também. Para, tio. Sinceramente, eu queria eu ter ganhado um quid também, mas é que... Acho que acabou a conversa. Os aqui, físicos né? das mulheres tá muito alta. Cara, se você pega as fotos... Quer que eu te fale? Se você pega hoje os físicos das mulheres que são do fitness aí e compara com as paniquetes são gordas. Exatamente. Esses dias mostraram uma foto do primeiro filme do Homem de Ferro. Não, do Homem de Ferro não, desculpa. Do Capitão América. E falaram assim, nossa, como o Steve Rogers, né? Eu não lembro como é que é o nome. Do Chris Evans. Chris Evans é o nome do ator, né? Olha como ele tava gordo, né? Nem tava tão grande, nem tava tão forte, né? E aí tu pega e olha pro shape dele. Se vocês quiserem, pesquisem aí o primeiro Capitão América e o primeiro filme do Capitão América. Pô, eu queria ter aquele corpo. Seria um corpo que eu queria ter. Mas pros padrões de hoje, aquilo não é nada. Aquilo não é nada. Aquilo lá tu tá feio. Aquilo lá tu é frango. Né? Porque o padrão de corpo fitness tá tão distorcido, tá tão fora da realidade. Quando você abre o Instagram, quando você rola o TikTok, quando você abre o YouTube, tá tão fora da realidade. Aqueles corpos já são tão, assim, tão acima, tão além do que uma pessoa normal pode alcançar, que você vai olhar para um corpo que já é bonito, um corpo que é trabalhado, um corpo que poderia ser saudável, digamos assim, natural, e você vai dizer, não, esse corpo não serve, esse corpo não é o suficiente. Esse corpo não é o suficiente. Tô entendendo. O nível percentual de gordura daquelas meninas, hoje elas seriam fofinhas, falsas magras. Que coisa, né? E as pessoas estão querendo, assim, cada vez mais um corpo que é fora da realidade, que não existe. Que era o que a gente vivia ali no fisiculturismo. São corpos que, para estar naquela condição, só tá na condição naquele dia, naquele momento. Não tem como você fazer a manutenção daquilo. Porque as pessoas veem, então, o corpo de um fisiculturista ali numa pose, numa foto extremamente montada, naquele momento que ele se preparou meses para chegar naquele dia, para fazer aquela foto, aquela pose, utilizando sei lá quantas substâncias para chegar naquele corpo, e acham que aquele é o padrão, e acham que ele tá sempre assim. E aí, como eu não consigo alcançar aquilo lá, eu me frustro com o meu corpo. Eu me frustro com o meu corpo, né? É uma roda de frustração contínua. É uma roda de frustração contínua, né? Você nunca vai estar satisfeito com o seu corpo, porque sempre vai ter um Ronnie Coleman que foi maior, que foi mais definido. Sempre vai ter alguém maior e melhor. Você nunca vai estar satisfeito com o seu corpo. E talvez, na minha opinião, pelo menos aqui é minha opinião mesmo, assim, talvez infelizmente isso entrou na cultura das academias aí, enfim. E tá trazendo uma galera, então tá incentivando uma galera pra um papo que talvez não fosse o saudável mais, né? Não é mais o saudável. Você tá na verdade, destruindo muitas vezes o seu corpo, né? Destruindo. Entende? Então, o fato dessa inflação subir cada vez mais, aonde que vai parar isso? Agora a moda é todo mundo ter a cara mexida. Tu não vai não botar um... Se bem que tu já tem a cara mais quadrada, não, né? Já tem essa parada aqui. Aí todo mundo quer ficar igual agora, Minecraft. Todo mundo Minecraft, tio. Impressionante. Homem e mulher, tudo com a mesma cara, mesmo queixo. Tá foda, Achou o Vinícius Júnior feio, cara? Ah, cara, ele é judiado, né? Não tem como falar que não. Valente a Virgínia. Tem que ficar... Virgínia é valente, tio. A Virgínia é fortuna, mano. Bom, acho que aqui a gente já pôde conversar sobre o assunto que eu gostaria de falar. Eu já vi um pedaço desse vídeo, eu sei que eles mudam de assunto daqui pra frente, então já não é mais o que a gente gostaria de conversar, né? Mas a ideia desse vídeo aqui é poder trazer uma visão crítica pra tudo isso, né? Poder olhar pra esse mundo aí do fisiculturismo, olhar pra esse mundo aí do fitness, esses corpos e entender que eles são irreais, são corpos que não existem na realidade. Naturalmente eles não existem. Eles só existem quimicamente. Eles só existem a partir dessa adição dessas drogas, né? Sem isso você nunca vai chegar nesses corpos, porque eles não existem. E a culpa não é sua de nunca chegar, é porque eles não são reais. Eles são irreais, né? Bom, enfim, se você gostou do vídeo, se você achou minimamente interessante,
Qualquer coisa que eu tenha dito aqui, considere deixar um like, se inscrever aqui no canal. Eu estou em busca de chegar nos meus primeiros 1000 inscritos, então se você puder me ajudar nessa busca, eu ficaria muito feliz. No mais, eventualmente, se você gostaria de iniciar um processo terapêutico, um processo de análise, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu site, onde você pode acessar e saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho e as maneiras de entrar em contato, tá bom? No mais, seria isso. Eu agradeço a visualização de todos. Forte abraço, valeu, falou e até o próximo vídeo.